Queria agradecer e agradecer que você também fez meu trabalho. Você já deu a deixa perfeita para o Tomás, né? Então, não vou nem me incumpridar muito, até porque eu quero mais tempo para a gente poder conversar depois. Vou contar que o Tomás é geógrafo, agricultor e cofundador do Grupo CARP, Projetos Socioambientais. Busca nos seus trabalhos contribuir com a transformação para uma cultura sustentável. Trabalha com agrofloresta, agricultura urbana, educação ambiental, sempre se divertindo e com um sorriso no rosto. Tomás, por favor. Boa tarde, pessoal. Queria começar com um questionamento. Quem aqui não gosta de comer? Ninguém falou não, né? Todo mundo aqui gosta de comer muito. E é a partir daí que começa a minha história. Meu nome é Tomás Deleuze Mendonça, sou formado em Geografia e em 2009 eu fui contaminado por uma epidemia. O meu sonho no momento é que essa epidemia se transforme numa pandemia. Uma das únicas que eu desejo isso. Em 2009 eu conheci o trabalho da agrofloresta, do Ernest Goethe. E por isso que eu falo que eu fui contaminado por uma epidemia. Nesse ano, a partir da apresentação de um amigo, que hoje em dia é o nosso anjo, vive em outras energias por esse mundão, ele apresentou para a gente a agrofloresta, que o Ernest Goethe trabalhava, porque de agrofloresta tem várias por aí, mas o Ernest trabalhava com uma agrofloresta diferenciada, que hoje em dia ele inclusive chama de agricultura sintrópica. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Naquele momento, em 2009, o processo até eu chegar onde eu estou hoje não foi rápido, não foi em 2009 que tudo se transformou. O processo ele é um pouco lento, as coisas acontecem no seu tempo, e tudo que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, estou olhando o relógio porque eu concordo muito com as minhas ideias, então senão eu vou me empolgando aqui na minha fala. Mas tudo que eu estou falando e vou compartilhar com vocês é o que eu aprendi com alguns mestres, não só com Ernest, mas com outros mestres que eu encontrei no caminho. Desde a minha mãe, até meu filho de 1 ano e 8 meses, que está ali, que fica me ensinando coisas, até os grandes mestres mais velhos que estão nesse espaço, no mundão, em que a gente nem se dá conta de que existem. Então, em 2009, eu conheci a agrofloresta do Ernest Goethe, e ali, naquele momento, eu percebi que eu repercebi, né? Veio novamente esse pensamento que eu era um animal. E, enquanto animal, eu tinha que estar preocupado com algumas coisas. E principalmente porque eu sou um animal que gosta de comer. Se eu gosto de comer, eu tenho que estar preocupado com a minha comida. E não só com o que está no meu prato bonito, gostoso, mas com o que chega, da onde vem esse alimento, como ele é produzido e, no final, como que ele está servido no meu prato. Isso é muito importante. Então, enquanto animal, eu percebi que eu tinha que estar preocupado com isso, preocupado em arranjar um abrigo para consolidar a minha família, a minha população, a minha comunidade, o meu clã, e com a procriação. Então, hoje a gente vai falar de comida. A partir do momento que em 2009 a gente conheceu o Ernest, a gente percebeu que a gente poderia ter uma relação completamente diferente com a natureza. Enquanto animal, eu sou natureza, eu faço parte dessa natureza. E eu tenho a responsabilidade, tenho a capacidade, e o sistema onde eu vivo me disponibilizou isso, eu tenho técnicas, meios para poder produzir meu próprio alimento. A gente vive num sistema inteligente por si só. O ser humano não é a peça mais inteligente desse sistema. Talvez seja a peça mais burra desse sistema. Se a gente for olhar o nosso passado, o que a gente fez. E entendendo que a gente faz parte de um sistema inteligente, a gente tem que perceber como esse sistema, que a gente chama de Terra, e que se a gente olhasse para fora a gente poderia ver inclusive o universo, galáxias, esse sistema, planeta Terra, ou planeta Água, como sugeriu o Pierre, que é uma ótima ideia, esse sistema, planeta, ele trabalha a partir de relações de cooperação. O planeta Terra trabalha com relações de cuidar. Essa competição que a gente vê principalmente nas relações sociais hoje em dia, a partir do paradigma social, do capitalismo, mas as outras expressões com ismo, no final, também tiveram suas relações de competição, de exploração. Isso foi criado pelo ser humano. Ele mostrou uma foto de um passarinho dentro da boca de um jacaré. A gente conhece essa foto, todo mundo que estudou biologia, a maioria de vocês deve conhecer essa foto.
E talvez já tenham visto essa cena. E de fato o jacaré não fecha a boca, porque aquele passarinho é o dentista do jacaré. Ele adora aquele passarinho, o jacaré no caso, né? A gente já viu aquela imagem do tubarão com os outros peixes embaixo, só comendo os restos do que o tubarão deixou. O mar adora aquele peixinho adora o tubarão e por aí vai. Esse sistema de cooperação é o primeiro passo para a gente entender a nossa função no planeta. Nós somos equipados para cumprirmos a nossa específica função. Procriar, procurar um abrigo, formar uma comunidade e produzir nossos alimentos. Essa produção pode inclusive passar por um processo de coletar. Eu posso ser um coletor também. Eu evito de ser caçador, evito de comer carne, mas eu posso ser um coletor e eu posso ser um plantador. Na natureza, o que a gente mais vê são seres coletores e seres plantadores. Toda essa floresta que a gente conhece, a floresta amazônica, a floresta da Mata Atlântica, ela é uma floresta criada a partir de relações. Relações de cooperação intraespecífico e interespecífico, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie e com indivíduos de espécies diferentes. A partir daí a gente observa esses arranjos florestais. Então, quando a gente conheceu o Ernest lá em 2009 e a partir de 2011 eu comecei a me aprofundar, em 2011 a gente que eu digo, eu e mais 3 amigos, criamos a CARP, Projetos Socioambientais. Na CARP a gente trabalha com agricultura, com gestão de resíduos e com educação ambiental. A gente ainda estava na faculdade, tenho até o prazer de ver um dos meus professores aqui sentado, a gente estava lá naquela época na faculdade e a gente não tinha possibilidade de estar no campo o tempo todo. A gente estava muito na cidade. E a nossa missão era transformar os espaços para aonde a gente estivesse. Se a gente estava na cidade, a gente ia fazer isso também. Então, quando a gente conheceu o Ernest, a gente pegou esse valor da cooperação e o valor de você plantar o que você tem fome de comer. Enquanto animal, eu não vou plantar, se eu sou um animal que não gosto de jiló, eu não vou plantar jiló, porque eu não tenho interesse em comer jiló. Eu vou plantar o que eu tenho fome de comer. Mas eu tenho certeza que nessa sala alguém gosta de jiló. E essa pessoa tem o dever de plantar o seu jiló. Dessa forma, a gente vai trabalhar com um princípio básico, o princípio do prazer interno. Eu vou trabalhar a partir do que me dá prazer. Eu vou plantar a partir do que me dá prazer de comer, o que me dá prazer de cuidar. Tem muita gente que vai plantar flores. As flores são essenciais para a polinização, para a beleza, inclusive para a alimentação. Então, plante flores. Outras pessoas são especialistas na farmácia com as plantas. A minha mulher é uma das pessoas que trabalha com óleos essenciais, com plantas. Ela tem a obrigação de plantar espécies que vão poder alimentar, fornecer produtos para a farmácia dela, para a farmacinha natural dela. A partir do momento que a gente usa o prazer interno, a gente muda a chave da nossa cabeça. A gente se reconecta com a nossa essência de animal, ou seja, a gente se reconecta com a nossa essência de natureza. Eu sou a natureza da qual eu estou falando. Eu sou água, o meu corpo, 70% dele é água. Eu sou essa água que a gente está buscando criar, que a gente está buscando limpar. Eu sou a terra que eu estou buscando recuperar na cidade, onde a maior parte do solo é impermeável, é cheio de concreto. Eu sou essa terra. Eu sou aquele veneno que é produzido, que é inserido nas plantas, nas produções. Atualmente a gente é esse veneno, mas a gente pode ser alguma coisa diferente. A gente precisa ser algo diferente. A partir do momento que a gente se reconecta com essa essência de animal, a gente muda essa chave e a gente ganha esse entendimento da ação. Então, desde 2011, na CARP, a gente vem trabalhando com a agricultura no campo e nas cidades. Quando a gente chega no campo, a gente vê questões do urbano. Quando a gente chega na cidade, a gente vê questões do rural. Então, eu vou falar de cidade e campo. Quando a gente percebe que o nosso papel está na cidade, a gente também tem que se preocupar com a agricultura na cidade. Então, em 2011, quando a gente começou a trabalhar com a agricultura, a gente começou a plantar agrofloresta ou arranjos inspirados e baseados na agrofloresta aonde quer que a gente fosse. A gente passou a prestar isso enquanto serviço, mas também levando para a nossa vida. Então, desde 2011, a gente planta em apartamentos, em praças, em vasos, em quintais,
em terrenos, em sítios, fazendas, e onde quer que a gente plante, a gente olha e a gente se inspira nos princípios da agrofloresta do Ernest Goethe. É como se a gente fosse da escola da agrofloresta ernestiana. Então, nesse momento, a gente olha, na hora de plantar, mesmo que seja num vasinho, eu vou estar preocupado com uma espécie junto de outra. Eu vou estar preocupado em criar um sistema diverso, e não um sistema mono. Tudo que é mono não é bom. Nós vivemos numa sociedade extremamente diversa, uma pessoa é diferente da outra, então por isso que cada um vai plantar uma coisa e a gente também vai plantar coisas em comum. E a partir dessa diferença a gente pode olhar para ela e se inspirar e usar os potenciais que ela permite, não criar desigualdades a partir dessa diferença, mas usar essa diferença a nosso favor. Quando eu for plantar, eu vou plantar mais de uma espécie junta. Essa imagem que vocês estão vendo, não tem uma árvore só nessa floresta, tem mais de uma árvore. A gente está vendo só a parte de cima, é uma vista aérea, mas essa floresta ela tem diferentes andares. Dentro dela tem outros andares, se dentro dela não tiver uma comunidade indígena, por exemplo, que a gente não esteja vendo, que não tenha feito uma clareira grande, que ela esteja andando por ali. Essa já é uma outra imagem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que na nossa floresta ela é um espaço extremamente diverso. E quando a gente faz o plantio na cidade, a gente tem que buscar o consórcio e a diversidade. Isso é o principal ponto. Plantar mais de uma espécie junto. As espécies não competem entre si, elas cooperam entre si. Pode até ter uma briga, um conflito, por exemplo, entre as copas, a gente vai virar mediador de conflito. Nós vamos virar grandes mediadores de conflito. Segundo ponto, a gente tem que entender que o nosso plantio, ele tem o seu tempo de vida caminhando, ele é sucessional, ou seja, uma espécie vai suceder a outra. Assim como o meu filho vai suceder a mim e o meu neto vai suceder a todos nós. A natureza também trabalha assim. Quando a gente for plantar, eu tenho que botar uma muda, eu tenho que botar uma raiz e eu tenho que botar uma semente. Então não adianta a gente ficar fazendo reflorestamento plantando uma muda só. Inserindo uma muda num buraco, eu estou chamando de buraco, mas as pessoas costumam chamar de cova. E cova, todo mundo sabe para que a gente usa essa palavra. Ela remete ao enterro de uma vida. Na verdade, a gente está plantando uma muda ou sementes, a gente quer favorecer a vida. Então, sabe como é que a gente chama na agrofloresta? A gente chama de ninho, de berço. Isso é um processo onde eu vou trabalhar com a natureza, inspirado na natureza, para favorecer os processos de aumento de qualidade e quantidade de vida consolidada nesse planeta. Não sou eu que falo isso, é o Ernest que fala isso. A gente trabalhar para favorecer os processos de vida. A natureza trabalha dessa forma, ou seja, nós devemos trabalhar dessa forma, nós somos a natureza. Então, quando eu vou fazer um plantio orgânico, agroflorestal, eu não vou fazer um plantio monocultural, eu não vou fazer um monocultivo. Eu não vou usar venenos de fora, ou inclusive algo que é chamado de defensivo, que é o veneno com apelido de defensivo, porque ele continua sendo veneno. Né? Então, na Europa, a gente vê índices, dados que na Europa não entra nenhum veneno, não entra nenhum agrotóxico. Se a gente for lá, é capaz de a gente achar algum defensivo. Defensivo eles usam, porque o defensivo ele é permitido na agricultura orgânica. Só que a agricultura orgânica continua trabalhando sem prestar atenção para as florestas. Nós viemos das florestas, nós viemos da terra. Quer dizer, eu vim da barriga da minha mãe, meu filho veio da barriga da minha mulher. Mas elas comeram os alimentos que veio da terra. Nós somos seres da terra também. E aí uma outra grande agricultora, permacultura, contribui muito nesse ponto. A Ana Maria Primavesi, também vale a pena vocês olharem. Ela mostra como a degradação social pode estar diretamente ligada à degradação do solo. Se nós viemos da terra, nós temos que pensar terra sadia, planta sadia, animal, entre parênteses, ser humano sadio. É uma ligação direta, evidente. Então ela tem dados que mostram que inclusive índices de depressão social podem estar ligados à ausência de nutrientes no solo de onde vem a alimentação dessas pessoas. Então quando a gente fala de agrofloresta, quando eu falo de um plantio onde eu olho para a floresta para me inspirar, mesmo que seja na cidade, eu vou me basear nela e vou adaptar os valores e os conceitos para plantar na cidade, olhando para a floresta eu estou falando de um plantio de recuperação de solo também. E a cidade é um dos locais que a gente mais precisa recuperar o solo. Quando a gente recuperar o solo, a gente vai estar recuperando a nós mesmos.
Alguns de vocês sabem onde fica o maior lixão do Brasil, atualmente? Porque Gramacho foi fechado, ainda tem lixão lá, mas... Seropédica não, Seropédica é um aterro sanitário já. Legal, com seus padrões, apesar de ter seus problemas. Brasília. Fica a menos de 50 quilômetros da capital, da sala do presidente. E aí o Ernest ele fala uma coisa muito legal. A gente pode observar o padrão de degradação da sociedade olhando o tamanho do lixão dessa sociedade. O lixão de Brasília não é pequeno, ele fica a menos de 50 quilômetros da capital. Gramacho, que foi fechado para aterro de Seropédica, continua com seus problemas ativos, cooperativas continuam não sendo favorecidas, o aterro de Seropédica tem seus problemas também. O tratamento que a gente dá para o nosso lixo é uma expressão direta do nível de degradação do nosso paradigma social, que é uma expressão direta do nível de degradação do solo. Nós somos responsáveis por isso. Ali vocês viram no comecinho, alguns chegaram depois, mas alguns viram no comecinho, o planeta Terra. Plutão está longe, Marte só tem areia, a Terra está localizada no ponto exato do sistema para que tenha água e oxigênio. Não existe plano B, infelizmente não existe plano B, quer dizer, alguns podem existir, mas a gente vai ter que lidar com o planeta que a gente está e a gente, por algum momento, já vive num sistema de abundância. É um planeta que ele é localizado no ponto do universo exato para ter água e oxigênio para alimentar, para poder deixar a gente em pé. E para ter essas florestas absurdas que a gente tem. Então, a preocupação no tratamento, na recuperação do solo é muito importante. Todo plantio de agrofloresta que é baseado na sintropia é baseado num processo, numa agricultura de processos, não numa agricultura onde a gente traz insumos de fora, onde a gente traz veneno, recurso. A gente trabalha com uma agricultura de processos. Esses processos são processos que vão favorecer a vida, o aumento de quantidade e qualidade de vida consolidada no nosso planeta. Nós temos que fazer parte desse processo, porque nós somos parte desse processo da natureza. Então nós temos que participar de um processo de codefinição. Essa floresta que a gente tem, a Amazônia, é uma floresta que foi criada por vários animais, inclusive pelo homem. O homem pode fazer parte desse processo de codefinição da floresta. Tem um livro muito legal que vale a pena todo mundo ler, que é O Mito da Natureza Intocada. Olhem esse livro. Vocês vão ver como é que essas florestas foram criadas pelo homem. E hoje em dia, infelizmente, o homem se retira desse fragmento florestal, dessa paisagem florestal, e passa a assimilar ela como uma espécie de museu. Então a gente tem que ter uma área de preservação permanente, e lá vai ser uma área intocada, ou a gente vai fazer manejos de ajuste, né? A gente tem os guardas, parques, os órgãos responsáveis fazem seus manejos, mas ela não deixa de ser uma área, de certa forma, intocada, e aonde a gente vai cultivar nossos alimentos? Em hortas, em prédios, em vasos, e a gente, de novo, retira a floresta dessa história. De novo, a gente vai entrar numa falha, porque a floresta é de onde a gente vem. A gente vai ter que aprender a plantar junto com ela. Então, o Ernest mesmo propõe que a gente saia de uma APP, Área de Preservação Permanente, e vá para uma área de inclusão permanente. A gente tem que saber participar desse processo de codefinição. Com um manejo inteligente, com um cuidado inteligente, a gente tem capacidade de fazer isso. O Ernest chegou no Brasil há mais de 30 anos, na década de 80, e ele comprou uma terra na Bahia que se chamava Fugidos da Terra Seca. Ela estava completamente degradada pelo cultivo de mandioca e de madeira. Essa fazenda acabou. Sabem por quê? Alguns já devem ter conhecido essa história. Outros devem imaginar que ela acabou porque o Ernest não conseguiu. Estão enganados. Ela acabou porque ela se transformou na fazenda Olhos d'Água. Em um processo de 30 anos, para menos, ele conseguiu recuperar mais de 15 nascentes. Ou seja, ele plantou água. A água que a gente tem dentro da gente, a maior parte do corpo é de água. A gente ama o outro, a gente ama a água, o planeta água, a gente tem possibilidade de plantar essa água. A água é plantada. A partir daquele ciclo, da imagem do ciclo que o Pierre mostrou. A gente pode plantar florestas, essas florestas vão alimentar o nosso sistema hídrico, ou seja, a gente vai estar plantando água. E a gente vai estar recuperando o solo. E no final das contas, a gente vai estar recuperando a gente mesmo. Então, esse é um dos principais aspectos que a gente deve valorizar na agricultura agroflorestal, na agricultura sintrópica. E a sintropia nada mais é do que isso, favorecer os processos de vida.
Vocês podem olhar o exemplo de uma planta. Eu acho que as plantas são as mais sintrópicas que a gente tem nesse planeta. Elas pegam energia do sol, a luz solar, elas pegam o oxigênio e elas pegam gás carbônico, água, e elas transformam isso em oxigênio, produzem alimentos para elas, produzem alimentos para os outros e conseguem fazer tudo isso sozinhos. O ser humano não consegue fazer isso sozinho. Essa greve mostrou uma dependência muito grande que a gente tem do campo, da gasolina. Eu trabalho, a agricultura não é só plantio não, tá gente? Tem que fazer poda em árvore, trabalhar com motosserra, tem que fazer muda, tem que fazer processo de educação ambiental, comunicação, planejamento com matemática, que não é meu forte. Então, essa greve mostrou uma dependência grande disso tudo. Mas ela também mostrou um ponto que é muito importante. A gente vive num sistema em rede, não dá para negar isso. Eu, infelizmente, não consigo ser que nem a planta. Eu gostaria muito, mas a gente não consegue. Eu dependo das outras pessoas, das outras peças desse sistema. O nosso sistema é em rede. Mesmo que eu estivesse produzindo a maior parte dos meus alimentos, eu necessito ter contato com os outros pontos da rede. Isso é muito importante. Por mais que todo o planeta, eu acredito, estivesse produzindo alimento todo o Brasil, desculpa, estivesse produzindo alimento naquele momento, a gente ainda estaria sendo afetado pela greve. Por mais que a gente tivesse arranjos de energia sustentáveis, a gente teria sido afetado. Então, a gente viver no sistema em rede é um ponto muito importante de a gente perceber. A gente vive num grande sistema conectado e um sistema onde as relações são de cooperação. Na agrofloresta a gente pode fazer isso, na agricultura urbana também. Plante protegendo seu solo. Essa imagem não mostra, mas embaixo dessas árvores o solo provavelmente está todo coberto de folhas verdes e secas. Quando eu vejo uma pilha de folhas verdes e secas, eu pulo em cima, eu me jogo, fico nadando assim, que nem o Tipatinhas. Eu me sinto no ouro, uma pilha de ouro. Quando eu vejo uma pilha de tronco, para mim é ouro. O tronco, na verdade, vira esmeralda. As folhas são ouro, o tronco para mim é esmeralda, é rubi. Aquele tronco dali eu vou transformar em terra. Aquilo que vai alimentar a minha agricultura, o meu plantio. E não o veneno de fora, ou agrotóxico, que foi criado lá numa Segunda Guerra, quando os campos estavam devastados. O ser humano pegou o veneno, a arma química, diminuiu um pouco e transformou em defensivo. E aí incentivou indústrias de defensivos, de agrotóxicos para tudo que é lado. Então eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu hoje em dia ando na rua, ajudando na poda urbana. Eu corto o galho daqui, a pessoa vai me agradecendo, eu pego esses galhos e levo para a horta. Picoto tudo e boto. Eu vejo alguém podando um caminhão da Conlurb, eu vou lá, eu choro para ele levar aquele material, aquele caminhão para a minha horta. E podem ficar espantados, mas nem sempre eles deixam. Às vezes eles falam, não, a burocracia faz com que eu tenha que levar para a seropédica. E por um lado, às vezes é até bom, pelo menos entra um pouco de resíduo orgânico lá na seropédica para dar uma aliviada. Mas o importante é a gente se preocupar com esses processos e a gente entender que a gente está no ponto exato. E uma coisa que eu aprendi com outro grande mestre, John Croft, nós somos as pessoas que nós estamos esperando. Nós temos a capacidade de fazer essa transição, essa mudança. A transformação não é rápida, é lenta, a gente tem que ser teimoso, mas a gente tem capacidade de criar espaços de cooperação e espaços de resistência. E uma resistência que é uma resistência propositiva. É uma resistência onde a gente vai plantar, a gente não vai resistir por resistir. A gente vai resistir fazendo uma ação. Uma ação de plantio, uma ação de recuperação do solo, uma ação de recuperação social também. Então, para finalizar, eu deixo essa inspiração, que a gente plante aonde a gente for e sempre olhando principalmente para o seu solo, para a recuperação do seu solo. Quando você cuidar bem dele, você vai estar cuidando bem de você mesmo. Obrigado.